Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu o vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos aqui em João capítulo 6. Alguém tem dúvida de que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus? Olha lá. Como é que eu pode dar a carne a comer? Jesus não foi corrigir, ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não fala representação do corpo e do sangue de Jesus, em hipótese alguma. Não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, né? E bebe o meu sangue. João capítulo 6 está claríssimo que a fé católica da transubstanciação, a substância do pão é transformada em substância do seu filho, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Mas os acidentes continuam, é seguir a Bíblia. Como eu disse ontem, muitas vezes nós somos acusados injustamente de não seguir a Bíblia, mas a coisa mais nítida, mais óbvia, que é ser o corpo e sangue de Cristo, não seguem. Por quê? Porque não tem sucessão apostólica. Tem que ter sucessão apostólica, ou seja, o Dom Carmelo me ordenou, alguém ordenou o Dom Carmelo, até chegar nos apóstolos. Isso dá a capacidade, o poder, a graça de, com as palavras que a igreja pede, na intenção da igreja, fazer com que o pão se transforme no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O vinho, a mesma coisa. Por isso que no final da missa, as partículas que sobram são depositadas no sacrário para serem adoradas. Porque já não é mais pão. Não é. É Jesus, né? Mas hoje nós temos aí a descrição da conversão de Saulo. Saulo, que era todo poderoso, fortão, matava, participou da morte de Estevão. Saulo, que perseguia, arrancava os cristãos, né? Maltratava, prendia. De repente, indo para Damasco, vê uma luz forte, a luz de Cristo. Tem um encontro com Jesus, e essa luz é tão forte que o poderoso chefão se torna cego. Aí pronto, o leão virou gatinho, né? É rápido. A nossa falsa ilusão de poder acaba rapidinho, rapidinho. É uma doençazinha, até gripe derruba. Mas quando vem uma doença mais grave, acabou, né? Eu gosto dos menininhos quando fala "bô", né? Bô, seu poder, bô, seus passeios, bô, suas idas para seus bens, né? Suas fazendas, seus apartamentos, bô, seus carrões, seus jatinhos, bô. É um segundo. Quando você descobre, já era. Alguns se revoltam, morre deprimido e vai para o inferno, e uns poucos se convertem. Saulo não só se converteu, mas se tornou o maior
apóstolo, apesar de não ser apóstolo, mas é o maior pregador da história da humanidade, né? Olha, vamos acompanhar um pouco. Saulo, por que me persegues? Interessante. Jesus não fala, por que persegue os meus filhos? Quando você persegue um profeta, um cristão, você persegue o próprio Cristo. Cuidado. Cuidado com calúnias, né? Cuidado. Eu não estou falando também que pessoas de igreja, padres, até pregadores não erram e merecem correção fraterna. Às vezes é necessário. Tem que tomar cuidado também de misturar a miséria humana com o ministério sacerdotal. O meu ministério sacerdotal, ele é pleno. Não, pleno no sentido dele, não, o pleno está no bispo, né? Eu participo do sacerdócio de Cristo de uma forma dependente do bispo, como cooperador do bispo. O bispo participa do sacerdócio de Cristo de uma forma plena, né? Mas existe uma pessoa miserável que tem esse ministério. Então eu tenho meus erros, né? Então também tem que tomar cuidado para não achar que nem o povo e nem o próprio padre achar que a ordenação deixa santo. Não, tem que... Mas existe um respeito pela verdade proclamada. Se eu começar a falar besteira aqui, tem que ser corrigido. Você tem que seguir o que a igreja pede, padre. Aí é o pablo humano. Mas quando fala a verdade da igreja, tem que ser respeitado. Porque é o Espírito que fala, né? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Olha que bonito, hein? Primeiro encontro com Jesus, quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor? Uma pergunta boa para fazer hoje, no sacrário. Quem és tu, Senhor? Me mostra. Quem és tu? Quem fala em teu nome? Em quem devo confiar, Senhor? Como fazer para te seguir para sempre? Né? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ele deve ter ficado confuso. Está perseguindo os cristãos? Não. Mas é a presença dele, o batismo nos faz templos do Espírito Santo. Agora o leãozão se torna gatinho e o verdadeiro leão da tribo de Judá dá uma voz de comando. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. E Jesus nem disse o que ele vai fazer lá. Mandou ir para a cidade. E atenção, o fortão agora foi guiado pelos outros. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. É assim que muitas pessoas em um bom Jesus estão, cegos. Não veem ainda a luz verdadeira, a luz da fé. E por isso ficam perdidos. Não aceitam verdades da igreja. Resistem. Tentam, por tudo, descredibilizar o padre e a igreja, para que aquilo não seja verdade, para que eu não tenha que seguir isso, porque isso é pesado demais para mim. Sim, tudo de Deus é pesado se nós tentarmos seguir humanamente, mas com a força do Espírito se torna leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados, com vossos fardos pesados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo suave. Nós, sem o Espírito, somos nada. Tudo pesa. Mas nós, com o Espírito Santo, podemos fazer coisas grandiosas. Não podia ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aí Deus, que é muito pedagógico, faz com que Saulo, fortão, tenha que se submeter à oração de um humildezinho lá da cidade, frágil, pequeno, Ananias, né? O Senhor chamou na visão, Ananias. Ele respondeu, aqui estou, Senhor. Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando
E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos. Aquilo que eu sempre digo, cada vez mais Satanás tem disseminado a ideia de que impor as mãos é da carismática. Eu não gosto de carismático. Umas bobagens, né? Uns povo aí, raditrade, que ainda critica. Não, é muito importante impor as mãos. Você que passa por dificuldade, pede para o pessoal, vem num grupo de oração, participa, pede para todo mundo, olha, eu estou mal, impõe as mãos sobre mim. A esposa impor as mãos sobre o marido impor as mãos sobre a esposa, os pais imporem as mãos sobre os filhos. Senhor, não toque nos meus, que ninguém toque os meus. Senhor, não toque, não, né? Senhor, que ninguém toque nos meus filhos, que o Senhor seja a proteção deles, dê sabedoria, meus filhos, dê fortaleza, dê o discernimento. Imagina todos os pais, antes de ir para a escola, levar o filho para a escola, impondo as mãos sobre os filhos, né? Pedindo a graça. Senhor, lava com teu sangue a minha família, né? Até mulher enjoada fica boa. O marido aí, ó, toda vez que chegar em casa, a mulher estiver no enjoo, peraí, Senhor, handle, cura, Senhor, né? Muda. Também mulher com marido enjoado, marido avarento, que fala só besteira, impõe a mão na cabeça. Senhor, muda essa forma, né? Transforma no homem verdadeiro. Tudo ajuda demais. Olha o que aconteceu aqui. Ananias foi impor as mãos sobre Saulo, cego. Ananias respondeu, Senhor, primeiro ficou com medo. Já ouvi que muitos disseram desse homem do mal que ele faz. É esse mesmo, Senhor? E aí o Senhor disse, vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Por que isso, hein? É masoquismo? É sadismo de Jesus? Não é verdade? O quanto ele deve sofrer por minha causa. Por que Jesus falou assim? Por quê? Então vamos lá. Como é que você sabe que ama alguém? Como que você mede o amor que alguém tem por alguém? Pela capacidade que ela tem de sofrer por essa pessoa, ou não? Quem renuncia, quem sofre por alguém, é só quem ama. Sim ou não? Então, na verdade, traduzindo, Jesus disse, eu vou mostrar-lhe como ele deve me amar de verdade. E olha que Paulo sofreu absurdamente. Ele mesmo conta numa das suas cartas, né? Foi naufrágio, nudez, perseguição, apedrejamento, tudo. Chibatadas, até ser decapitado, né? Eu vou mostrar como deve sofrer. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha o poder da imposição das mãos, né? Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. E em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, aí já calminho, humildezinho. O leãozinho agora se transformou gatinho e agora vai se transformar no leão também participativo do leão da tribo de Judá. Ele vai ser um outro leão. Um leão que sempre vai ser um gatinho nos braços de Deus. Sempre uma criança e sempre forte, robusto na sociedade, né? Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. O homem que perseguia os cristãos se torna o maior apóstolo, o maior pregador de todos os tempos.
Não há ninguém aí fora que não possa se converter, né? Todo mundo pode se converter e se transformar num grande pregador, num grande santo. Então não podemos desistir de ninguém. Tem que trazer para dentro da igreja, né? A igreja é o hospital de campanha, como dizia Papa Francisco. Nós colocamos os doentes aqui dentro. Agora, tem que trazer para a igreja. Tem que ouvir. Ah, padre, mas a gente traz para a igreja, mas te ouve, já assusta e vai embora. Não se preocupe. Ouvindo uma vez, se já foi suficiente para assustar e ir embora, é porque já entrou a palavra. Debar, Javé. Aquela palavra vai remoer dentro dele. Pode me xingar uns 3 meses, uns 5 anos, mas uma hora aquela palavra cresce, né? Eu, quando mudei de Iporá para Paraúna, tinha umas pessoas que tinham raiva de mim por causa das minhas palavras, tudo. E um dos que mais me criticava em redes sociais, às vezes, foi até Paraúna. Depois de uns meses, sentou na minha sala, chorando, e disse, me perdoa, eu estava errado, né? Me perdoa. O senhor me perdoa? Sim, te perdoo. Aliás, eu fico bravinho aqui, mas eu não tenho raiva de ninguém, não. Certo? É só para vocês acordar. O mundo está passando. A gente não sabe se está viva daqui a pouco, né? Quem sabe se vai estar viva hoje à noite? Quem garante? E aí depois o resto é eterno. Dura para sempre. Então não pode brincar. Tem que jogar todas as fichas no céu, né? Hoje não vou mais pecar. O PHN, né? Por hoje não vou mais pecar. De São Domingos Sávio. Ele perguntou para Dom Bosco, como é que eu faço para ir para o céu? Aí ele, viva não peques hoje. E aí tem a famosa história de que ele decidiu não mais pecar todos os dias, por hoje não, por hoje não. E tem a história de que ele estava jogando bola. E alguém perguntou, Domingos, e se Jesus voltasse agora? O que você faria? E ele respondeu, continuaria jogando bola. Porque ele está pronto, confessado, em estado de graça. Espero que vocês também estejam preparados para a hora que chegar de vocês, da morte, ou quando Jesus voltar. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja. Amém.